tarde, querido ouvinte. Eu me chamo Misael Aragão, sou missionário da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Cristino Castro e está começando mais um programa Palavra de Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil em Cristino Castro. A Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Cristino Castro, está localizada na rua David Campos, conhecido também como a BR de Cristino Castro. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado, ali na BR. Você avistando o Armazém Eldorado, do lado estará a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em frente também a funerária Pro Família. Você, querido ouvinte, pode estar entrando em contato conosco através do nosso Instagram. Você indo no seu Instagram e digitando @IPBCristinoCastro, você encontrará o Instagram da igreja. E o nosso número de WhatsApp é 981 39 9913. Esse é o nosso número de WhatsApp, o nosso contato, onde você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp, ligando ou até mesmo mandando um SMS. Eu vou repetir o número do nosso telefone, que também serve como WhatsApp, é DDD 89 e o número é 981 39 9913. Os nossos dias de culto são na quarta-feira e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, às 6h30 da noite, nós temos o nosso culto solene, o nosso culto noturno. E você é o nosso convidado especial para estar ali, juntamente conosco, adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor Deus. No programa Palavra de Vida, todos os dias, todos os programas, nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia e a explicação do texto que foi lido. E nós estamos lendo atualmente o livro de Gênesis no capítulo 27. Esse será o capítulo de hoje. No último foi o capítulo 26 e hoje nós teremos a leitura do capítulo 27. Então, todos os dias, de segunda a sexta, você pode estar escutando o nosso programa no horário de 1h30 da tarde, vai até por volta de 2h30 da tarde. E, querido ouvinte, vamos ouvir então um louvor nesse momento, e após o louvor a Deus que nós ouviremos, nós passaremos então para a leitura do texto bíblico. Nesse programa você pode ser abençoado por Deus com hinos, com a leitura da Bíblia, com a explicação do texto lido e também com orações. Então vamos ouvir o louvor a Deus. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também? Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens.
e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a face lhe verá. O texto de Gênesis, no capítulo de número 27, será o texto lido hoje. Se você tem uma Bíblia na sua casa, aí no seu lar, pegue a sua Bíblia, abra no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e acompanhe atentamente a leitura no capítulo de número 27. Após a leitura, nós ouviremos mais um hino e depois eu voltarei com a explicação do texto lido. Eu estarei lendo da tradução ARA, conhecida também como Almeida Revista e Atualizada. A sua tradução ela pode ser diferente, entretanto, embora as palavras algumas sejam diferentes e estejam em posições diferentes, não quer dizer que diz uma coisa diferente. Pelo contrário, embora a diferença das palavras, o sentido do texto é o mesmo. Essa diferença de palavras e posições se dá por conta da tradução que você está utilizando. Eu utilizo a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então, em Gênesis capítulo 27, diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e fazendo-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouve teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-os. Ele foi, tomou-os e trouxe à sua mãe.
que fez uma saborosa comida, como o pai dele a apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargo e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai,
então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Amém? Essa foi a leitura de Gênesis, capítulo de número 27. Agora nós ouviremos mais um louvor a Deus e depois nós voltaremos com a explicação do texto lido. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar. Acordo, pois me sustens. Não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo-os de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. A bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. O texto de Gênesis, capítulo de número 27, ele narra Isaac abençoando a Jacó e a Esaú. Esse
é o foco aqui da narrativa do texto, né? A bênção que Isaac dá a seus 2 filhos. Isaac, que era filho da promessa, o filho de Abraão, ele teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, ele nasceu primeiro e, portanto, ele tinha o direito de primogenitura, ele era ruivo, e Jacó nasceu agarrando o calcanhar de Esaú, brigando ali já com Esaú desde o ventre. O nome Jacó significa agarrador de calcanhar, né? Que traz a ideia de ser alguém trapaceador, alguém que trapaceia os outros, alguém que engana os outros. E em capítulos anteriores, né, a gente viu que Jacó ele acaba comprando ali com um prato de lentilhas a primogenitura de Esaú. Esaú vem do campo com muita fome e Jacó ele compra ali a primogenitura de Esaú, seu irmão. E agora, aqui no texto, Isaac ele já está bem velhinho. Esse Isaac, aquele mesmo que Abraão levou para sacrificar no monte, onde Deus não permitiu que ele fosse sacrificado, enviando ali um cordeiro, né, que Deus proveu naquele momento. Esse Isaac agora, que era um menino apenas ali, ele já está velho. E ele estava tão velho que ele não conseguia mais nem enxergar, né? E Isaac, ele gostava mais de Esaú. Ele preferia Esaú do que Jacó, né? E aqui é um erro que os pais cometem, muitas vezes, é gostarem mais de um determinado filho do que de outro filho. E pior do que isso é quando deixam claramente essas coisas transparecerem, que você prefere um filho do que outro. Ou até mesmo, algumas vezes, né, alguns pais cometem erros desprezando um dos filhos, né? Gosta de todos os outros, mas um deles ele não gosta, ele não vai com a cara, ele acaba desprezando. E isso é um erro. Isaac, ele gostava mais de Esaú. Não é que ele não gostava de Jacó, é que ele gostava muito mais mesmo do seu primogênito Esaú, que era homem do campo, homem caçador. Jacó era aquele homem mais pacato, aquele homem mais tranquilo, né? Que ficava mais ali em tendas. Agora Rebeca, que era a esposa de Isaac, ela já era ao contrário de Isaac. Enquanto Isaac preferia Esaú, Rebeca ela gostava muito mais de Jacó. Então aqui tinha um pai preferindo um filho e uma mãe preferindo outro filho. Aqui a gente já vê, né, vários erros e vários equívocos. A Bíblia, em momento nenhum, ela esconde os pecados de seus heróis, né? Ela esconde os pecados dos homens. Não, apesar de Jacó, de Abraão, de Isaac serem homens extremamente importantes na revelação, na história cristã, eles são homens que tinham erros e a Bíblia fala a respeito dos erros desses homens, né? E aqui está um erro tanto de Isaac como de Jacó, como da própria Rebeca. Isaac ele estava velho, ele não conseguia mais enxergar. Então ele chama a Esaú, que era o filho mais velho. E aí Esaú vai até onde ele, diz que está lá, né? E aí Isaac diz assim para Esaú: olha, meu filho, eu já estou ficando velho, né? Já está chegando o dia da minha morte, a minha morte é iminente, né? Mais cedo ou mais tarde eu estarei partindo aqui dessa vida, né? E aí Isaac ele diz mais: olha, meu filho, pega as tuas armas, vai até o campo, né? Vai até o mato, pega teu arco, pega tuas flechas e vai ao campo e caça um animal. Caça esse animal, então depois você encontrar esse animal, que você caçar ele, você vai fazer uma comida saborosa para mim. Porque eu quero comer, né? Faz a comida do jeitinho que eu gosto, né? Traz e eu quero comer. E depois que eu comer, meu filho, eu vou te abençoar antes de morrer, né? Então essa é a conversa que Isaac tem com Esaú. Só que com essa conversa toda, Rebeca estava escutando. Então Rebeca escutou
toda a conversa, né? E como ela preferia Isaac ao invés de Esaú, como ela preferia Jacó ao invés de Esaú, né? Ela então vai dizer para Jacó, né? Esaú então sai para caçar, né? Para apanhar caça e fazer para o pai dele. E Rebeca chama a Jacó e diz assim: olha, Jacó, eu ouvi teu pai falar assim, assim, assado com Esaú, teu irmão, né? Ele mandou ele ir ao campo, ele mandou caçar lá animais e para Esaú fazer um delicioso prato para ele comer. E depois que ele comer, ele vai abençoar Esaú. E se ele abençoar Esaú, Jacó, né? Você vai ficar sem bênção nenhuma, né? Então Rebeca, como ela gostava mais de Jacó, o que ela diz? Ela ensina o menino a mentir. Ela ensina ele a fazer uma coisa errada, se bem que Jacó não era mais nenhum menino, né? Já era um homem e já era responsável pelos seus próprios atos, né? E ele diz: olha, meu filho, então você vai fazer o seguinte: você vai trazer para mim ali 2 carneiros, né? E aí você vai pegar esses cabritos, vai trazer para mim. E quando você trazer para mim, eu vou fazer uma comida saborosa, uma comida extremamente deliciosa, né? E eu vou pegar essa comida e vou entregar para o teu pai, para ele apreciar. Vou fazer do jeitinho que ele gosta, né? Então, quando eu fazer do jeitinho que ele gosta, você vai pegar essa comida, vai levar a teu pai para ele comer. E depois que ele comer, ele vai te abençoar antes de morrer, né? Então, Rebeca ensinou Jacó a trapacear o irmão dele, a enganar o irmão dele, a roubar uma bênção que seria para o irmão dele. Foi isso que a mãe de Jacó o ensinou. Só que Jacó ele ficou com medo, né? E ele diz assim a Rebeca: olha, minha mãe, Esaú, meu irmão, ele é diferente de mim. Esaú, ele é peludo. Ele é todo peludo. Eu sou liso, né? Eu não tenho pelo. Esaú tem pelo. E aí, quando meu pai me tocar, na hora que ele triscar em mim, né? Jacó deve ter pensado que ele iria desconfiar, por conta da voz, obviamente, né? Iria triscar nele, e quando triscasse nele, ele veria que não era Esaú, e sim Jacó. E aí, ele ficaria como zombador diante dos olhos de Isaac, né? E ao invés de Isaac abençoá-lo, ele iria amaldiçoar a Jacó. Então Jacó diz assim: eu vou receber maldição ao invés de bênção, né? Só que Rebeca disse assim para Jacó: olha, meu filho, se ele te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim, né? Então Rebeca, né, ela diz assim: mas você deve escutar o que eu vou te dizer. Olha, ele foi, né? Então Jacó foi, tomou-os e o trouxe à sua mãe. Trouxe lá os cabritos para a mãe dele, né? E a mãe dele fez uma saborosa comida, como o pai dele, Isaac, né, apreciava. E aí, depois que Rebeca fez a comida, o que ela fez? Ela pegou a melhor roupa que Esaú tinha e ela vestiu essa roupa em Jacó, né? Ela pegou a pele dos cabritos, né, e ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que ele era homem liso, não era peludo, Esaú era peludo, então ela pega os pelos ali dos cabritos e espalha ali no corpo de Jacó, para caso Isaac tocasse ele, porque Isaac estava cego por causa da velhice, né? Ele pensasse que fosse realmente Esaú, né? Então ela fez ali todo o papel direitinho para enganarem a Isaac. Aí ela entregou a Jacó então a comida saborosa que ela havia preparado. E Jacó foi até Isaac, que era o pai dele. E aí Isaac chegando lá, aliás, Jacó chegando lá onde estava Isaac, ele disse assim: meu pai, né? Aí Isaac responde a ele: fala, quem és tu, meu filho? Então, Isaac já pergunta logo quem é. Aí Jacó responde: sou eu, Esaú, teu filho mais velho, teu primogênito. Eu fiz o que o Senhor me ordenou, fui ao campo, cacei, preparei, né? E já estou aqui para você comer, né? Levanta, senta e come a minha caça, né? Para que você me abençoe depois que comer. Então foi isso aí que Jacó disse para Isaac. Só que Isaac, ele desconfiou.
E ele disse assim: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Como foi que você conseguiu tão rápido caçar? Já fez, já está aqui, não é? Aí Jacó continua aqui no pecado, continua mentindo, né? Jacó responde assim: olha, é porque Deus deixou as caças ali fácil para me pegar e trazer, né? Além de mentir, ainda está envolvendo aqui o nome de Deus nessa mentira. E aí Isaac, ele ficou desconfiado. E ele disse assim: Isaac, chega aqui perto de mim, meu filho. Fica aqui mais próximo para mim te tocar, para mim ver se é meu filho mesmo, né? Aí Jacó chega perto dele, ele toca ali em Jacó, né? Isaac fica apalpando Jacó e diz assim: olha, a voz parece muito com a de Jacó, porém as mãos são de Esaú, né? Porque são peludas. E aí ele não reconheceu então que era Jacó, porque as mãos ali estavam peludas, como eram as mãos de Esaú, né? Então ele come e abençoa a Jacó, né? E aí ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Aí Jacó respondeu: sou Esaú, né? Aí Isaac, ele diz assim: chega aqui para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, né? Para que eu te abençoe. Aí Jacó chega perto dele, né? Ele comeu, deu vinho também ali para Isaac, ele bebeu o vinho, né? E aí Isaac lhe disse: chega mais perto de mim para me dar um beijo, meu filho. Aí Jacó chega perto de Isaac, dá um beijo em Isaac, né? E aí quando ele beija Isaac, Isaac ele sente o cheiro da roupa de Esaú, porque Jacó estava vestido com a roupa de Esaú. Então quando ele sente o cheiro, aquele cheiro do campo, né? Aí ele então abençoa a Jacó dizendo o seguinte, né? Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, né? E assim como o campo era abençoado, na ideia de Isaac, ele também abençoaria Esaú, né? Aí ele disse: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Então as bênçãos pactuais aqui, Isaac ele transfere elas para Jacó. A intenção era transferir para Esaú, mas ele agora transfere elas para Jacó, né? E aí mal tinha acabado Isaac de abençoar Jacó, mal tinha acabado ele, quando Jacó tinha saído, chega então Esaú, o irmão dele, com a caça lá toda feita e prontinha, né? E aí Isaac pergunta: quem é tu? Aí Esaú responde: sou Esaú, teu filho, teu primogênito, né? Aí Isaac diz assim, ele ficou primeiro estremecido e violentamente teve comoção ali em seu coração, triste, né? E disse: olha, se tu é Esaú, quem é o indivíduo que eu acabei de abençoar? Porque eu acabei de comer uma caça que me trouxeram, eu comi, né? Antes que tu viesse, abençoei o indivíduo que estava aqui. E aí, né, quando Esaú escutou isso de seu pai, ele gritou e ficou amargamente, né, profundamente amargurado. Ficou Esaú. E diz assim: então me abençoa também, meu pai. Eu preciso de uma bênção, me abençoa, por favor, meu pai. E aí Isaac respondeu: olha, teu irmão veio astuciosamente, Jacó veio, né, perversamente, e tomou a tua bênção. Aí Esaú disse assim, não é com razão que o nome dele é Jacó, porque o nome de Jacó significa enganador, né? E aí Esaú disse: porque ele já me enganou 2 vezes. Ele tirou o meu direito de primogenitura e agora ele toma a bênção que era para ser minha, né? E aí Esaú pergunta: você, meu pai, não reservou nada para mim?
Nada tem aí, nenhuma bênção o Senhor separou para mim. E aí Isaac responde a Esaú assim: olha, meu filho, eu dei tudo para ele, eu dei riqueza, eu dei servos, eu dei trigo, eu dei mosto, né? Eu disse que os irmãos dele serviriam ele. Eu vou te abençoar em quê? Se eu já dei as bênçãos para ele, né? Aí Esaú disse assim: você não tem uma única bênção, meu pai. Abençoa também a mim, pelo menos com uma bênção só, né? E Esaú começou a chorar amargamente, desesperadamente, porque Jacó havia enganado ele, né? E aí Isaac responde assim: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás seus jugos da tua cerviz. Né? Isaac não tinha mais que abençoar a Esaú, né? Então ele diz apenas que Esaú iria viver nas terras pobres, né? Ele habitaria lá, nas terras menos frutíferas que tivesse. Ele viveria de guerra, de espada, né? E ele serviria a Jacó, o irmão dele. E diz ainda mais que quando ele fosse livre então de Jacó, ele poderia viver separadamente de seu irmão Jacó. Embora ele tivesse que servir a Jacó, haveria um tempo que ele ficaria ali livre do jugo de Jacó. E isso acontece, embora tenha acontecido depois de velho, mas isso já acontece desde o ventre, como a gente viu quando os meninos nasceram, né? Deus ele escolheu a Jacó e não a Esaú. Deus queria que Jacó fosse a bênção e não Esaú. Então, Deus ele estabeleceu que Esaú iria servir a Jacó e não o contrário. Aqui a gente vê muitas vezes Deus preferindo, ao invés do primogênito, o outro filho, que geralmente era o filho desprezado, né? E aqui, embora tenha sido tudo errado, tudo debaixo de pecado, né? O propósito de Deus ele permanece, de que Esaú iria servir a Jacó. E aí, passou Esaú, né, desse dia a odiar a Jacó. Ele ficou com ódio de Jacó por causa que ele roubou a bênção que Isaac daria, né? E aí, Esaú, ele disse assim, olha, está perto do meu pai morrer, né? Então, quando meu pai morrer, eu vou matar a Jacó. Ele não ia matar Jacó logo, em respeitar o pai dele, para o pai dele não sofrer, mas ele assassinaria a Jacó assim que Isaac morresse. E aqui vem aquela velha lembrança, né? O filho mais velho querendo assassinar o mais novo, como Caim havia feito com seu irmão Abel, né? E aí Rebeca ficou sabendo dessa história que Esaú queria matar Jacó. Então ela se chega até a presença de Jacó e diz, olha, Esaú quer te matar, né? Foge da terra, vai até a terra lá de Labão, né? Fica por lá até que Esaú acalme o coração para que ele não te mate. E aí Rebeca, né? Ela diz o último versículo do capítulo 27 assim: disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida, né? Então, Rebeca manda Jacó até lá, né? Até na esperança de que ele encontre a mulher lá pela terra de Labão, porque se ele pegasse ali das mulheres daquela região, né, seria um desprezo, seria um descumprimento da aliança, ele estaria casando com mulheres que ele não deveria casar, e foi exatamente o que fez Esaú, né? Esaú ele tinha vários pecados e agora ele foi enganado mais uma vez por Jacó, né? Aqui nessa história não tem pessoas corretas, né? O único aqui que foi trapaceado, que estava mais correto era Isaac, né? O erro dele era dar preferência para Esaú, era gostar mais de um filho do que outro.
Mas Rebeca também estava errada porque gostava de mais um filho do que outro. Rebeca estava errada porque ensinou o irmão a trapacear e enganar o outro, né? Esaú, ele estava todo errado aqui, né? Desde quando ele desprezou o seu direito de primogenitura e vendeu por um prato de comida, um sinal de que ele era glutão, tinha um olho maior do que a barriga, né? Era o pecado da gula, né? Da glutonaria. E Jacó também estava errado, porque ele era um trapaceiro de primeira, né? Jacó era o trapaceador, ele conseguia enganar muita gente, né? Ele enganou aqui a Esaú, enganou também ao pai dele, e agora ele rumava para a terra de Labão, onde nós veremos a continuidade da história de Jacó. E Jacó acabou ficando com a bênção, né? A bênção da aliança, ela foi transferida então para Jacó. E gostaria também de dizer, querido ouvinte, né, que nunca é certo mentir. Muitas mentiras são contadas aqui no livro de Gênesis, e essas mentiras causam grandes problemas, causam divisões, causam ódio nas pessoas, um irmão querendo assassinar o outro, né? Tudo por causa da mentira e de vaidades que as pessoas muitas vezes têm. Então sempre procure fazer a coisa certa, por mais que a coisa certa seja difícil aos nossos olhos, né? E também nessas bênçãos de que quem amaldiçoasse Jacó seria amaldiçoado e quem abençoasse ele seria abençoado. Essas bênçãos permanecem até hoje, elas permanecem na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a descendente, ela herda as bênçãos do pacto, né? O verdadeiro descendente de Abraão, o descendente da mulher, ele já veio, que era quem? Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz e fez para si uma descendência. A descendência dele é a igreja dele. A igreja de Cristo é que herda as bênçãos de Deus. E abençoados são aqueles que abençoam ao povo que pertence à igreja de Deus. E amaldiçoados são aqueles que amaldiçoam o povo que pertence à igreja de Deus. Porque nós herdamos as bênçãos do pacto. Nós fomos abençoados através dessa aliança que foi se desenvolvendo durante a Bíblia até chegar em Cristo e de Cristo a igreja de Cristo. Então, querido ouvinte, junte-se ao reino de Deus, faça parte da igreja de Cristo, para que você também seja uma bênção na terra, para que você seja abençoado, porque aquela bênção que foi transferida a homens pecadores, a homens cheios de erros, ela chegou finalmente a um homem que não tinha erro nenhum, a Jesus Cristo, e dele ele transfere essa bênção à igreja, que é aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, creem que ele é o Filho de Deus e obedecem aos seus ensinamentos. Então essa foi a leitura e a explicação do texto nesse dia. Eu gostaria também, nesse momento, depois de lido o texto explicado, fazer uma oração. Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada ouvinte aqui dessa rádio, que o Senhor possa estar tocando nos corações deles, que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando a vida deles, as suas famílias, as suas casas, os seus lares. Que o Senhor possa estar incomodando o coração, a mente, o espírito deles, e eles venham entender que eles precisam se unir à igreja de Deus, que eles precisam ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, que eles precisam serem batizados nas águas para herdarem as bênçãos do pacto, que eles precisam estar em plena comunhão com a igreja e comer da mesa do Senhor, comer assentado na mesa do Senhor, comer do pão e do vinho da ceia do Senhor. Ó Deus, que os ouvintes dessa rádio não venham ser amaldiçoadores da igreja, mas sim que eles venham ser bênçãos para ela. Essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Amém, querido ouvinte. Está acabando aqui
mais um programa Palavra de Vida, que é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria, querido ouvinte, de passar a você novamente as informações sobre a nossa igreja, né? Primeiramente, eu me chamo Misael Aragão, eu sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente, né? Missionário servindo a Deus aqui como obreiro na Igreja Presbiteriana em Cristino Castro. E você, querido ouvinte, é o nosso convidado especial para estar presente conosco nas nossas reuniões, não é? Você pode entrar em contato conosco para várias coisas. Você pode entrar em contato conosco para pedir que coloquemos, não é, os seus motivos de oração, para que a gente possa estar orando por você, pela sua vida. Você pode entrar em contato conosco para tirar uma dúvida a respeito da Bíblia que você tem, de religião em geral. Você pode entrar em contato conosco e pedir para que a gente realize um culto no seu lar. Você pode entrar em contato conosco para pedir que eu faça uma visita à sua casa, conheça você, sua família, né? Leve uma palavra até a sua casa. Então você pode entrar em contato conosco para várias coisas. E as formas como você pode falar conosco são variadas. Você pode falar conosco indo às nossas reuniões regulares, que funcionam em 2 dias na semana, na quarta e no domingo. Na quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina. No domingo, 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, nós temos o nosso culto. E a igreja ela fica localizada na BR de Cristino Castro, né? Que é conhecida também como a Rua David Campos. O número é 1780. Fica logo ao lado do Armazém Eldorado. Vendo o Armazém Eldorado, bem do lado você vai ver uma placa verde, que é a placa da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Fica em frente à funerária Pro Família. Então você pode estar em contato conosco nas nossas reuniões regulares, né? E também, geralmente, durante a terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira pela manhã, eu sempre estou lá no templo. Então, você passando lá na frente, nesses dias de manhã, você pode entrar, conversar e bater um papo juntamente comigo. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. O nosso Instagram é @IPBCristinoCastro, né? @IPBCristinoCastro. Você pode estar nos seguindo lá, mandando a sua mensagem ali no direct do Instagram. E você também pode entrar em contato conosco ligando para o nosso número de telefone. Você pode tanto ligar, como mandar SMS, como mandar também um WhatsApp. O nosso número de telefone, né, que é o mesmo WhatsApp, ele possui o DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Eu vou repetir o número para que você anote. O nosso número de WhatsApp e de telefone celular possui DDD 89 e o número é 981 39 99 13. Então, querido ouvinte, fica aqui o nosso convite. Seria um grande privilégio, um imenso prazer poder receber você e suas famílias nas nossas reuniões regulares. Os nossos cultos são na quarta-feira, reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical. E no domingo, 6h30 da noite, o nosso culto noturno. O nosso programa vai ficando por aqui, querido ouvinte. Que Deus abençoe você e sua família. E espero ter um compromisso com você amanhã, né? Às 1h30 da tarde, né? Nosso programa é todo dia, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Até logo, querido ouvinte, que Deus abençoe você e sua família.